Sou Henrique, sou psicólogo. Gostaria de fazer uma pergunta. Se caso venha ocorrer um homicídio, mas por legítima defesa, a pessoa ainda se arrependendo tem chance de se salvar? Olá, Rick. Muito bem-vindo também ao nosso programa e obrigado pela sua pergunta e pela sua participação. Você pergunta se uma pessoa que comete homicídio, né, por legítima defesa tem salvação. Bom, primeiro nós estamos nos referindo agora ao quinto mandamento, não matar. Esta é a lei básica, né? Então, para o cristão, vale todos os 10 mandamentos de Deus, os 5 mandamentos da igreja, a observação para não cair em tentação de pecar contra os 7 pecados capitais. E, enfim, nós estamos agora diante da sua pergunta sobre o homicídio em legítima defesa, né? O princípio da fé, o princípio da igreja, o princípio de Cristo é celebrar a vida, né? A vida tem um valor muito grande e deve ser preservada, né? Nós ultimamente falamos da vida humana, nós falamos da vida animal, nós falamos da vida vegetal, da preservação da natureza como um todo, porque nós estamos dentro de um ecossistema que precisa ser protegido para continuar existindo. Quando se mata alguém, né, em legítima defesa, não só o direito da igreja, o direito canônico, diz que a pessoa poderá sim receber o perdão, como também o direito civil, né, também não imputa a culpabilidade àquela pessoa. Claro que a gente tem que tomar muito cuidado, né? O que será a legítima defesa? Há que se fazer todo um estudo do caso por caso, para saber se realmente foi uma legítima defesa ou não. Outro dia mesmo estávamos conversando com um advogado que estava defendendo um homem que tinha então atirado num morador de rua que, segundo ele, estava tentando prejudicar a sua esposa, né? atacar a sua esposa. E ele então sacou do revólver, que ele tinha porte de arma por ser segurança, e matou o rapaz, né? Agora, estudar-se qual foi o movimento que outra pessoa, esse que foi morto, né, o morador de rua neste caso que eu estou contando, né, se ele realmente se levantou, se ele agrediu, se foi agressão verbal, se não foi, né, se realmente ele oferecia perigo à esposa ou até mesmo ao autor dos disparos, né? Então, não é sair por aí matando as pessoas e depois a gente dizer, né, foi por legítima defesa. Temos que tomar muito cuidado e as autoridades civis estão responsáveis, né, são responsabilizadas por apurar todo o envolvimento do caso, né? Neste caso específico, né, o rapaz tinha sido absolvido e depois a promotoria recorreu e então foi para o tribunal para que ele seja julgado novamente. Isso por quê? Porque nós não podemos permitir o assassinato. A sociedade não permite, né? O não matar, que é uma lei divina, está também na lei civil, na Constituição. Então nós temos que celebrar a vida, né? Agora, do ponto de vista religioso, esse penitente terá que vir ao confessionário, se confessar, contar exatamente o que aconteceu, né? E, se for necessário, o padre também poderá chamar outras pessoas para contar as versões que essas pessoas têm, e aí sim proclamar, mediante o arrependimento sincero, a contrição perfeita, então dar-lhe a absolvição, mas contanto que ele pague pela pena, porque existe uma penalidade que o padre coloca sobre o penitente, né, que é a penitência, que deverá ser observada, e além disso, ele deverá também, caso considerado culpado pela justiça civil, ser penalizado devidamente. O meu nome é Miguel Naufel e eu queria fazer uma pergunta ao Padre Roberto. Eu queria saber o que acontece com a pessoa quando ela se suicida. O que acontece com ela? Ela é perdoada? É condenada? Como é que a religião vê isso? Ao Miguel Naufel agora, né? Muito bem-vindo, obrigado pela sua pergunta, pela sua participação. Você nos pergunta sobre a questão do suicídio, né? Se uma pessoa que se suicida tem salvação. Bom, é uma longa história, né? Porque a igreja sempre acreditou em todos os séculos que suicidar-se realmente era um ato que levaria à perdição eterna.
Isso porque infringiria o 5º mandamento, não matar. Porque o não matar não é só não matar o outro, mas também não matar a si mesmo. Quando ele mata a si mesmo, ele não teria nem tempo para se arrepender, né? E por isso teria cometido ali, né, um ato contra o 5º mandamento. E, portanto, um pecado mortal. E aí merecendo, portanto, a perdição eterna no inferno. No entanto, a partir do século XIX, com o surgimento da sociologia, quando Durkheim escreve, né, o suicídio e começa a explicar determinados contextos sociais nos quais o suicídio é mais possível de acontecer, né? E Durkheim é um brilhante sociólogo, né? E depois também vem o advento do nascimento no século XVIII da psicologia, o nascimento da psicanálise no final do século XIX, começo do século XX, né? Todas essas ciências humanas, o nascimento da antropologia também. Portanto, aí nós temos a antropologia, a sociologia, nós temos a psicologia e a psicanálise, que deu conta de entender e compreender melhor o comportamento humano, né, e o seu sofrimento também. E é por isso que a igreja olha para a pessoa que se suicida com carinho, com amor, porque sabe que uma pessoa só chega a este ato, né, a este ato de desespero, quando realmente ela está completamente angustiada, amedrontada, sem ver saída, sem ver perspectiva. Além disso, também a psiquiatria nos informa que existe uma possibilidade das pessoas depressivas terem mais inclinação também ao suicídio, né? Claro que existe depressão leve, uma depressão mais forte, né? E para isso precisa ser de fato medicada, né? Então o que a gente tem que fazer é uma prevenção, né? As pessoas que têm uma predisposição a falar de suicídio, a pensar, a se referir, os parentes, os amigos, a família, deve encaminhar imediatamente para um psicólogo ou para um psicanalista e também para o psiquiatra, porque nós sabemos que há um desequilíbrio químico, né, na recaptação da serotonina, que é um neurotransmissor, e, portanto, essa questão tem que ser trabalhada medicamentosamente. E também com uma orientação psicológica ou um trabalho psicanalítico, né? Para que a pessoa possa, então, resolver todos os seus dramas interiores, seus sofrimentos, e não chegar às vias de fato. Agora, se aconteceu e a pessoa realmente suicidou-se, né? Hoje a igreja, conhecedora também de todas essas especialidades humanas, das humanidades, né? Da sociologia, da psicologia, da antropologia, conhecendo o ser humano e sabendo que muitas vezes não foi por culpa própria, mas foi por um sofrimento, por um desespero, né? Causado por inúmeros fatores que levaram a pessoa a este ato. Então tudo isso deve ser considerado. E aí nós continuamos hoje. Antigamente era até proibido colocar o nome da pessoa na missa, né, que tinha suicidado. Hoje nós todos temos esse hábito de colocar o nome da pessoa, celebrar o 7º dia, fazer o funeral cristão, né, que era proibido antigamente. Hoje se faz porque nós sabemos que temos que contar com a misericórdia de Deus, Ele que é o julgador. Então a Ele cabe julgar quem realmente merece ou não a salvação, sendo que o Cristo já havia dito: eu vim para salvar e não para condenar o mundo. Então a esperança cristã, a nossa esperança é de que essas pessoas também sejam perdoadas e alcancem a salvação eterna.